estou aqui com a Ivana e a maquiagem que eu vou fazer nela é uma mistura de cores neutras e coloridas, de sombras e de lápis coloridos. É uma confusão, na verdade, mas eu te garanto que o resultado vai ser super legal. Eu vou começar usando a palete de sombras Boas Vibrações, então a gente vai usar algumas cores da palete. Eu vou começar usando uma cor neutra, que é a cor marrom, pra gente fazer uma base no olho e depois a gente vai começar a misturar cores coloridas aí pra dar um efeito bem bacana. Eu gosto de pegar esse pincel, que ele tem as cerdas mais firmes, né? Que é um pincel pra gente aplicar sombra. Um segredinho super importante é a gente sempre tirar o excesso do produto, senão isso começa, se você pega muita sombra e vai levar pro olho, começa a cair e sujar a pele, né? Pode fechar o olho. Então eu começo depositando essa sombra marrom aqui na base dos cílios e eu vou preencher toda a extensão da pálpebra móvel, que é essa parte que vem desde a base dos cílios até o côncavo, até essa parte de cima aqui, essa dobrinha que a gente tem no olho. Para quem não tem essa dobrinha, não consegue identificar, né, a gente passa aqui o pincel e sente que existe uma curvatura, né? Então, exatamente até aqui. Agora eu vou mudar de pincel, eu vou pegar este pincel arredondado, que ele serve para a gente esfumar, para a gente diluir essa sombra e começar a deixar esse efeito mais leve, mais delicado. E agora eu venho aqui, ó, coloca bem no canto interno e a gente vai fazendo esse movimento de vai e volta, para dar leveza para a sombra. O primeiro passo já está pronto, que a gente fez a base com a sombra marrom. Agora a gente vai escolher uma sombra colorida, qualquer uma delas. Você pode escolher um verde, um azul, um dourado, enfim, uma cor que você realmente gosta. Eu adoro este tom de azul aqui da palete, então a gente vai fazer essa mistura agora da sombra azul, que é um azul meio turquesa, com a sombra marrom que a gente já colocou aí. Eu venho com o pincel aplicador de sombra, também vou tirar o excesso. E eu vou depositar ela aqui no centro da pálpebra. Vocês vão ver que a mistura que a gente faz dela com a sombra marrom realmente fica incrível. Você concentra a aplicação no meio da pálpebra e depois levemente você vai diluindo para a lateral. Uma dica super importante é você fazer a aplicação gradual. Vá colocando o produto aos poucos até chegar na intensidade que você quer. Se você carrega muita sombra no pincel e leva para o olho, aí você pode colocar demais, e aí fica excesso de sombra e o resultado pode ficar não tão legal. Agora a gente volta com o pincel de esfumar, que é esse redondinho, para dar um pouco mais de acabamento. O próximo passo é a gente pegar um lápis colorido. E eu escolhi o Grape, que é um lápis, na verdade, é um uva levemente arroxeado. E aí a gente vai marcar um pouquinho a base dos seus cílios. Eu gosto sempre de puxar um pouquinho essa parte aqui de cima e aí com o lápis riscar bem na base dos cílios. Eu não vou fazer um traço riscado, como se fosse aquele efeito delineador bonitinho, certinho. Eu vou riscar ele na base dos cílios e ao mesmo tempo eu vou dando uma esfumadinha com ele próprio. Depois que eu fiz o traço, eu volto com este pincel aqui, que tem as cerdas firmes, e aí eu vou esfumando na horizontal, para ajudar a diluir e essa cor se interagir com as cores de sombras que a gente já aplicou aí embaixo. Bom, agora a gente precisa iluminar, né, essa parte de cima do olho aqui. Então a gente vai usar essa sombra iluminadora aqui da palete, que é a mais clarinha. Pega com o pincel também, tira o excesso. E aí eu vou depositar ela aqui em cima, bem no arco da sobrancelha. Já aproveito e desço um pouquinho com ela para suavizar esse contorno da sombra de baixo. Cuidado sempre, gente, para não dar um contraste muito grande da iluminadora com a sombra que você colocou na parte da pálpebra móvel. Na parte inferior dos olhos, eu vou usar a sombra marrom, a mesma que a gente usou no começo da sombra, na base. Então, com esse pincel de cerdas mais rígidas, bem fininho, eu vou fazer o contorno com sombra na parte inferior dos olhos. Olha para cima. Eu optei em usar sombra ao invés de lápis, porque como a gente já tem bastante informação na parte superior do olho, então embaixo a gente deixa um pouquinho mais leve para não ficar tão pesado. E eu vou preencher esse cantinho encostando com a sombra de cima, então é como se a gente fizesse um Vzinho deitado na lateral. E ele é realmente na pele, é por baixo dos cílios. E aí ele vem afinando para dentro. Agora com este pincel fininho, eu vou pegar a sombra iluminadora para a gente fazer o ponto de luz. Bem no cantinho interno do olho,
né? Eu trouxe a sombra marrom de fora para dentro e agora eu vou colocar essa sombra iluminadora de dentro para fora. Isso dá um pouco mais de suavidade para o olhar e ajuda a abrir, inclusive. E agora o produto que não pode faltar em maquiagem nenhuma, que é a máscara de cílios. E aqui a gente pode caprichar. Como eu fiz o contorno embaixo, então eu gosto de passar a máscara embaixo também. Acho que é super importante. Quando a gente maquia a parte inferior dos olhos, é super importante passar a máscara também para ajudar a dar maior definição. Na parte de cima, eu sempre gosto de começar a aplicação por cima dos olhos. Eu gosto de encaixar o aplicador aqui em cima, arredondar e puxar. E depois a gente vem por baixo para finalizar e dar acabamento. Eu já usei sombras e lápis coloridos nos olhos e eu ainda vou colocar um pouquinho de cor na boca, de leve, mas ainda vou colocar cor. Então eu não vou usar blush colorido, eu vou usar um tom de pêssego, num tom mate, né? Que é para ficar bem neutro mesmo, para não dar muita informação. Então a gente pega o pincel e a gente aplica, encaixa ele aqui, exatamente nessa covinha e vem de fora para dentro. Vem esfumando suavemente. Vamos colocar um pouquinho de iluminador? Já que é uma maquiagem para noite, para festa, vamos iluminar, trazer muito glamour para essa maquiagem. Eu vou usar o iluminador líquido, tá? Vou colocar uns pontinhos aqui embaixo dos olhos e fazer um Czinho aqui na lateral. Depois a gente vem com o dedo e dá uma leve diluída. E tem mais dois lugares que eu gosto de aplicar o iluminador. A gente deposita ele aqui no Vzinho do lábio, na verdade é no Vzinho do M. E aí a gente vem com o dedo e dá uma diluída. Depois, quando a gente aplicar o batom, faz toda uma diferença. E levemente aqui no queixo, só um pouquinho. Ivana, agora só falta o batom, tá? Vou usar um pouquinho de cor também e eu escolhi um dos meus batons favoritos, que é o Rich. Ele é incrível, é um rosado avermelhado, avermelhado rosado. E dá um efeito super bonito e eu acho que vai combinar bastante com essa maquiagem que a gente fez. Bom, Ivana, acabou o mistério. Agora eu vou te dar o espelho para você ver como ficou essa mistura de cores que a gente fez. Vamos ver? Olha, adorei.